Bem-vindos ao Projeto Alfa. Hoje temos a Bibiana Sabino, a nossa capitã da Seleção Nacional, jogadora no Colégio de Gaia neste momento, e passando um bocadinho pelo teu percurso, tu nasceste na zona do Porto, de Hermesinde, e fizeste um percurso em alguns clubes mais pequenos antes de entrares no Colégio de Gaia com 15 anos, onde ainda jogaste juvenil e júnior já com alguns títulos, e depois, quando fizeste o teu curso universitário no Porto, fizeste também continuaste a jogar no Colégio de Gaia, e depois passaste para o Madeira SAD, onde tiveste bastantes títulos, taças, campeonatos e supertaças. Tiveste uma pequena aventura em Angola, que já vamos falar sobre tudo, e depois voltaste para o colégio até hoje, onde tens continuado o teu percurso como uma jogadora profissional, que mostra que não é preciso ser atleta 100% de handball para ser profissional e para levar isto da melhor maneira possível e o empenho a 100%. Portanto, a minha primeira pergunta para ti é: como é que era a Bibiana Sabino em pequenina? Como é que era a tua personalidade e como é que o handball se encaixou na tua vida? Epá, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui a partilhar este momento com vocês e desejo primeiramente, o maior sucesso para este projeto, que tem tudo para ser diferenciador e para puxar muita gente para o handball e para perceber o que é a nossa realidade, mais no género feminino. Portanto, eu em pequenina eu não tenho assim grandes memórias daquilo que eu era. Penso que já era extremamente competitiva, e acho que foi isso que me levou ao desporto. O handball entrou meramente por acaso. Eu gostava muito, o termo que é bastante sexista, mas eu era uma Maria Rapaz. Eu jogava futebol na rua, apesar de hoje em dia não ter grande competência física para o futebol, nem competência técnica para o futebol, e eu gostava imenso de jogar na rua. Ainda era na altura em que nós podíamos jogar na rua, que passava um carro de vez em quando, portanto não havia problema. Eu lembro-me que até ao meu 8º ano, que é quando entramos naquela fase já da adolescência, portanto aquela pré-adolescência, mas eu não queria saber, os meus intervalos eram sempre a jogar futebol. Eu jogava com mais 4 amigos, fazíamos um 2 para 2 num espaço que era um L, porque quem jogava sempre no campo de futebol eram os mais crescidos, e então nós jogávamos sempre naquele, era 2 para 2 e nós chateávamos mesmo, tínhamos sempre pares fixos e chateávamos uns com os outros no intervalo, e éramos os 4 da mesma turma, era eu e mais 3 rapazes, mas os nossos intervalos eram assim. Mas eu lembro, tenho uma memória no 5º e 6º ano, ou 6º ano, por aí, a minha mãe me ter vestido um vestido para ir para a escola, e aquilo para mim era: porque é que eu tenho que usar isto? Não gosto, não posso, não me sinto à vontade, não dá para fazer aquilo que eu mais gosto. Dava eu vestido a jogar futebol no intervalo. Portanto, é isto que o desporto depois. O handball entrou meramente por acaso. No 4º ano houve um projeto na escola primária, em que os 4 anos estavam os dois com o clube local, foi introduzido o handball, tinham a oportunidade de ir ao ringue local de onde eu residia, que era a Bela, uma localidade que se chama Bela, e o clube local cedia o ringue para os 4 anos irem lá jogar handball. Pronto, eu destacava-me dentro da minha turma, e então os treinadores que estavam à volta diziam: mas tens que vir jogar, tens que vir jogar. Portanto, entretanto, as minhas colegas ali da zona também foram jogar handball, e eu acabei por ir. Portanto, foi o handball, mas acho que se fosse outra modalidade qualquer, teria acabado por acontecer. Não sei se com esta durabilidade toda, mas certamente teria acabado por acontecer. Mas o Eu acho desporto sempre bastante curioso. Desculpa. Desculpa, Ferreira, diz. Não, eu queria só comentar que é engraçado que o desporto sempre fez parte da tua vida e, independentemente de ser handball, sempre foi algo que teve muito entrosado na tua personalidade e que ia acabar por acontecer de qualquer maneira, não é? Sim, mas eu tinha só 2 coisas a acrescentar, que é: tu sempre foste essa pessoa competitiva, ainda hoje és, e dentro de campo queres sempre ganhar e tudo mais, e quando não ganhas começas já a ficar toda enervada e tudo mais, e isso é muito curioso. Segunda coisa é que tu não gostavas nada de vestidos e hoje em dia é só vestidos, portanto... Também pensei. Exato, está ótimo. Olha, Muito nós queríamos, antes de passarmos para a frente, queríamos saber se tens assim algum momento marcado na tua formação, algo que, não sei, tenha marcado pela positiva, que te fizesse, por exemplo, dar esse passo para o Madeira SAD. Por acaso tens assim algum momento?
Assim, em termos de formação, ainda portanto, eu jogava num ringue, tal como estava a dizer, jogávamos ao fim de semana, porque a competição não poderia ser no ringue, então íamos à escola secundária da zona de Irmesinde para podermos jogar, mas eu já na altura, pronto, via o Colégio de Gaia como, jogava contra o Colégio de Gaia e era aquele clube parecia estar mais estruturado, em que na altura também, pelos anos que tinha uma formação muito boa, então ganhava sempre, mas a minha equipa era uma equipa bastante curiosa e engraçada. Entretanto, eu só joguei 2 anos ali na Bela, porque houve depois uma transição para o Alfenense, que fica na localidade vizinha, portanto é a freguesia vizinha da Alfena, que tinha um pavilhão novo e nos decidiu acolher, então nós comecemos a jogar nesse mesmo pavilhão. E depois, enquanto alfenense, no Encontro Nacional de Infantis, contra a Bartolomeu Pestrelo, que é a equipa, por exemplo, onde jogava a Cláudia Aguiar, que é, portanto, desde então ficou sempre, acompanhamos sempre um percurso muito, muito paralelo, depois jogamos juntas no Madeira Sala e também na seleção. Fomos à final, uma final extremamente disputada, e pronto, foi assim o primeiro marco que eu disse, portanto, eu gosto disto e eu quero mais com o handball. Depois, a evolução normal para o Colégio de Gaia, uma transição também acompanhada com a parte académica, portanto, eu fui estudar para o Colégio de Gaia. O Colégio de Gaia é para além do desporto, portanto, o desporto é um acrescento ao Colégio de Gaia, que é uma instituição de ensino. Portanto, eu fui para lá estudar e acabei também por ir para lá jogar. Dentro do Colégio de Gaia, porque também dentro da seleção as coisas foram tendo outro tipo de importância para mim, como comecei a estar habitualmente sempre nas seleções, consegui, ambicionei que não, eu não quero isto, eu quero algo mais sério, eu quero treinar de forma séria. Portanto, eu gostava muito do Colégio de Gaia, aliás, tanto gostava que regressei para o Colégio de Gaia. Era um ambiente em que eu tinha as minhas amigas, que ainda são das minhas maiores amigas hoje em dia, eram o meu grupo, era a minha equipa, mas chegou um momento que aquilo já me começava a incomodar um bocadinho. O handball já não era só o espaço social em que eu ia e convivia com as minhas colegas, mas eu queria algo mais, eu queria aprender, queria que alguém me corrigisse. Eu sentia que ali já não havia grande espaço de evolução e que eu não iria conseguir evoluir. Então, quando surgiu a proposta do Madeira SAD, obviamente eu não hesitei, eu ainda tinha deixado de ser menor há pouco tempo, portanto, obviamente que a questão familiar pesou sempre, não foi uma transição fácil. Mas, portanto, são aqui alguns momentos, entretanto, se calhar já me perdi na tua pergunta, Jéssica. Não, está ótimo. São alguns momentos que eu achei determinantes, que me levaram sempre a querer e a poder ambicionar mais. Mas, claro, em paralelo, sempre o facto das as seleções jovens, o mostrar que o handball também era encarado noutros países de outra forma, em que eu me quis sempre superar e querer mais. Digamos assim. Quando fazes essa transição para o Madeira SAD, com 19 anos, como referiste, já foi uma transição difícil, porque sempre foste muito ligada à família e sempre viveste na zona do Porto, na tua zona de conforto, e entraste numa equipa do Madeira SAD, que era uma equipa muito conceituada em Portugal, com jogadoras de alto gabarito, a melhor geração portuguesa até hoje, não é? E então gostava de saber como é que foi essa entrada para uma miúda de 19 anos, como é que foi essa adaptação e como é que descreves esse momento da tua carreira? Foi, acho que complicado, ou extremamente complicado, é a palavra que melhor define esta minha transição. Portanto, tal como tu referiste, eu se calhar não me tinha apercebido até ao momento que eu tinha um grande relacionamento com a minha família e pesava muito em mim a proximidade da família. Para além disso, eu também sou a irmã mais nova, portanto sou protegida por todos e sou bastante mais nova que os meus irmãos, portanto quase tenho ali uns segundos pais. E então também do ponto de vista do meu dia a dia,
tudo que é gestão da casa, portanto eu não fazia nada, eu tinha comida e roupa lavada quando ia para o colégio, porque eu depois, quando transitei para o colégio, do ponto de vista da exigência da deslocação, eu perdia cerca de 3 horas e meia por dia para ir para o colégio, entre ir e voltar para casa. Então a minha vida era tudo, a minha mãe é que me preparava já o saco para o dia a seguir para eu ir para o treino, porque eu saía de casa sempre às 6h30 da manhã, portanto tudo direitinho, com o meu lanche, com tudo. Para mim isso não era uma preocupação, as coisas estavam ali, estavam feitas, eu nem sequer me preocupava que alguém teria que o fazer, coisas simples como lavar a roupa, portanto, cozinhar. Tudo isso para mim não entrava na equação. Eu simplesmente fazia o que me competia, que era estudar e jogar, ou aquilo que me dava gosto fazer. Portanto, esta transição de não ter um suporte ali tão presente da minha família para ajudar nestas tarefas ditas domésticas e do dia-a-dia, da nossa organização do dia-a-dia, foi um grande choque, foi o primeiro grande choque, mas também em termos de handball foi um choque muito grande. Eu fui para mim o conceito de equipa que eu tinha até um momento, tal como eu vos tinha dito há pouco, eram as minhas amigas, portanto eu estava num meio em que estava super bem, eu conseguia, nós tínhamos um espírito completamente de entreajuda, não quer dizer que no Madeira SAD não existisse, mas portanto, naquela altura eu era a mais nova da equipa, todas elas já jogavam ou eram madeirenses ou efetivamente, como disseste, da geração de ouro que não eram madeirenses e estavam lá a jogar, porque era na altura a equipa aqui em Portugal tinha uma conotação mais profissional, portanto aqui em Portugal nós podemos identificar como mais profissional, também foi isso que me fez ir para lá, mas eu senti efetivamente na pele o que é estar numa equipa assim. Eu era uma jogadora que nem sequer pensava que tinha que treinar mais, que tinha que dar mais, que tinha que lutar com o outro para poder jogar. E eu cheguei lá e percebi que as coisas não eram assim. E que realmente eu tinha que lutar por um lugar, mas essa luta, digamos assim, pelo lugar, nem sempre não era uma luta justa. Porque para além disso já existiam outro tipo de relações dentro da equipa que te condicionava. Eu era a miúda nova, ainda por cima eu jogo numa posição em que não Estás no meio delas. Exato, estou no meio delas, que não depende de mim, portanto, ou seja, o meu sucesso em termos ofensivos não depende diretamente de mim, depende dos outros que também se relacionam comigo e que jogam comigo. E, portanto, se eles não quiserem fazer, eu não vou poder ter sucesso. Então, numa fase inicial, senti muito, muito isto e sofri muito com isto, aliado a este choque em termos de desportivo e também ao choque, portanto, do meu dia-a-dia cotidiano, foi muito complicado. Digamos que foram ali 2 anos muito, muito complexos. Na altura, eu lembro perfeitamente, tenho 2 coisas marcantes, que é a minha mãe dizer-me que eu chorava quase diariamente, sempre ao telefone, e não é como é hoje em dia, não é? Portanto, eu não podia apanhar um avião todos os fins de semana para vir a casa, porque não havia essa facilidade, também em termos financeiros as coisas, portanto uma viagem que custaria 300, 400 euros na altura para se conseguir vir ao Porto, e a minha mãe disse-me assim, olha, é a última vez, ou vais deixar de chorar, ou então simplesmente vens-te embora. E se eu não tivesse assinado por 2 anos, quando fui para lá, eu não teria cumprido, ao final do primeiro ano tinha-me vindo embora. É esta a realidade. E há mais uma realidade, que é a realidade académica. Portanto, eu completei o 2º ano da faculdade no Porto e transitei para a Universidade da Madeira. E, portanto, foi a condição que a minha família me impôs. Portanto, tu queres continuar, queres ir para a Madeira jogar, portanto, se é isso que tu queres, sim senhora, mas tens de continuar a estudar, porque os teus estudos tu tens que os terminar. A partir daí, depois tu fazes aquilo que entendes. E então, também foi uma transição muito complexa. Eu ia de uma faculdade em que só se sentia desporto, só se respirava desporto, todas as pessoas andavam de uma forma descontraída, andávamos de chinelos e calções o dia todo na faculdade, a circular de um lado para o outro, e fui para uma realidade em que todos os cursos funcionavam no mesmo espaço, portanto é um polo desportivo,
era um polo desportivo, não, era um polo universitário em que o desporto estava incorporado. Também foi este choque de realidade que eu na altura não tinha a noção que existia, porque para mim qualquer faculdade de desporto seria igual à faculdade de desporto que eu frequentava, com todas as infraestruturas desportivas ali à mão, com muitos professores específicos numa só área. E cheguei a uma realidade muito mais pequena, em que um professor dava 2, 3, 4 disciplinas. Portanto, foram 3 pontos em que a minha vida mudou drasticamente e que obviamente condicionou muito a adaptação em termos desportivos. Pronto, depois desses 2 anos, realmente eu mudei o meu chip, e porque também em termos desportivos consegui arranjar estratégias para superar, e as coisas eram o que eram, e eu também comecei a arranjar mecanismos próprios para me saber defender e saber adequar-me, e acho que cresci muito dentro do desporto com estes primeiros 2 anos, mas acima de tudo também com as pessoas mais velhas, que no momento se calhar me pareciam coisas se calhar maliciosas, hoje em dia pondero isso de outra forma e olho para as coisas de outra forma. Se calhar foi a melhor forma de eu crescer, e algumas coisas se calhar não foram tão maliciosas, eu era demasiado ingênua e para mim tudo era malícia, se calhar muito por aí. Depois, a partir do momento em que eu também obviamente não mudei muito, o ser competitivo, eu sou muito aguerrida, não gosto de perder em nada, apesar de eu achar que ao longo dos tempos agora estou um bocadinho diferente nesse aspecto. E pronto, e comecei a impor também a minha forma de ser e de estar, e do ponto de vista social evolui na altura, e obviamente que foram excelentes anos na Madeira, principalmente aquela questão de que eu não volto a sentir hoje em dia, mas eu treino, faço aquilo que gosto e ao final do mês tenho um vencimento por fazer aquilo que gosto. Não quer dizer que eu não gosto de dar aulas, que é a minha profissão no dia a dia, mas para uma miúda que passava 3, 4 horas do seu dia somente a jogar handball e tinha um vencimento ao final do mês com casa, despesas, tudo pago, para mim era uma coisa, era um sonho. Pronto, e obviamente que isto à época, não é? Estamos a falar em 2006, 2007, em que este contacto, o conhecimento hoje em dia, portanto, as redes sociais, portanto, mesmo a própria internet, leva-nos a ter uma comparação mais direta, o que é que são os jogadores lá fora, quais é que são os melhores clubes lá fora, o que é que elas fazem. Na altura isso não existia, era muito mais difícil nós termos acesso a essa informação. Portanto, para mim era um prazer poder jogar e ao final do mês, ainda por cima, ser remunerada. Era fantástico. Sim, claro, eu acho que hoje em dia muitas de nós também pensamos isso, porque tanto eu como a Ferreira, nós somos, pronto, completamente profissionais e no final do mês olhamos para a conta e realmente, pelo menos eu falo por mim e acho que ela também se relaciona um pouco, que é nós estarmos a ser pagas por aquilo que gostamos. Mas olha, tu quando foste para a Madeira vivias sozinha? Não, vivia com outra colega que também jogava no Colégio de Gaia, que fomos as duas, transitamos as duas para o colégio, para a Madeira SAD. Fomos as duas do Colégio de Gaia para a Madeira SAD. Curiosamente também estudávamos as duas de desporto e fomos integradas as duas na Universidade da Madeira, só que não era daquelas pessoas que já no colégio eu tinha um grande relacionamento, portanto era uma pessoa com a qual eu me dava bem para o dia-a-dia, só que não tinha este suporte. Obviamente que se calhar depois uma das coisas que me ajudou muito a estabilizar na Madeira foi o facto de eu, do ponto de vista social, ter arranjado outro tipo de amigos fora do desporto que me permitiram, que foram a minha segunda família, obviamente que também 4 ou 5 pessoas dentro do desporto, que hoje em dia também são os meus compadres, são os meus afilhados, mas também fora do desporto, que me permitiu desenvolver. Eu digo sempre que tenho uma segunda família na Madeira, gosto imenso da Madeira, é um sítio excepcional para viver. Se eu tivesse lá a minha família, era certamente o meu local de eleição para viver em Portugal. Então, e nestes momentos difíceis que passaste na Madeira, como já falaste, houve vários momentos em que pensaste desistir, como é que tu lidavas com isso do dia-a-dia e como é que era para ti esse momento de desistir? Já falaste de que choravas e que precisavas de falar com a tua família, mas qual é que era a tua estratégia para um dia seguir voltares a treinar? Qual é que era o teu foco?
Pronto, primeiro assim, à noite era terrível, não é? Tipo, aquela coisa de chegar à cama e pensar só isto, eu não quero isto, e constantemente pensar naquilo. Mas no dia a seguir levantava-me, eu também transporto para a minha vida, ou transportei sempre para a minha vida académica o que o desporto me deu. Eu também era muito competitiva, eu queria ser a melhor comigo mesmo, e portanto, ok, estas são as aulas, eu tenho que me focar, não me interessa. Eu lembro que às vezes tinha momentos em que eu tinha que começar a estudar e começava a pensar na vida, eu não quero estar aqui, eu quero acabar o meu curso, eu quero ser boa naquilo que faço, portanto concentra-te, apaga isso, essa parte do teu pensamento neste momento e vamos nos focar no estudo. Portanto, isto foram principalmente o facto de eu também no dia a dia não estar só, eu acho que se tivesse só a jogar handball seria muito mais complicado. O facto de eu também ter o estudo para fazer em paralelo ocupava a minha mente durante o dia pelo menos numa outra área, num outro pensamento. Não deixava a bola de neve, não é? Exatamente, e pronto, e o handball gostava-me, porque eu às vezes saía do treino, para vocês terem uma ideia, para mim os treinos quando eu cheguei lá eram mais competitivos do que qualquer jogo, não é? Para além de que eu vinha do Colégio de Gaia, em que eu jogava praticamente os 60 minutos, cheguei ao Madeira SAD, tinha do outro a partilhar a mesma posição que eu, a minha ídola de sempre, e pronto, e aqui há algumas numa fase inicial, ok, pronto, eu não jogava, obviamente, ela era melhor do que eu, e eu não tinha qualquer tipo de espaço em jogo, mas depois por outro lado também sentia que não conseguia muitas vezes evoluir em termos de treino, mas fomos arranjando mecanismos, sempre me fiz valer da parte defensiva, para mim sempre foi onde eu fui mais forte em termos técnico-táticos no handball, e comecei por aí a ganhar o meu espaço dentro da equipa e obviamente também o respeito de todas as outras. E tu, quando estavas nessa altura que ainda eras das mais novas no Madeira SAD, tinhas à vontade de ir falar com as mais velhas e perguntar como é que eu posso melhorar, de que forma é que tu precisas que eu me coloque, ou sempre foste um pouco mais de visualizar e de esperar que através das situações tivesse as respostas? Também tem muito a ver se calhar, com a minha personalidade, que eu sou muito introvertida e nunca tive essa vontade de questionar como é que eu posso melhorar. E eu observava e pensava, olha, ok, elas fazem assim, eu se calhar também posso fazer assim. Portanto, eu olhava para a Renata, olha, ela posicionou-se desta forma, é assim que eu tenho que procurar jogar. Portanto, o relacionamento com a primeira linha, ok, eles conseguem já com a Renata desta forma, eu também tenho que conseguir colocar-me na mesma posição que ela, para elas também conseguirem se relacionar comigo. Portanto, tudo isso foi mais de observação, apesar de houve muitas pessoas determinantes, mas para mim a Cristina Gomes, que era a capitã de equipa, depois também, anos mais tarde, partilhamos as duas o mesmo trabalho, portanto depois passado 4 ou 5 anos de estar na Madeira, ela já não jogava, mas trabalhamos as duas no mesmo espaço, na mesma área. Foi uma pessoa que inicialmente eu se calhar não compreendia, mas que eu acho que para mim é um exemplo de capitã em diferentes aspectos, e eu revejo muito naquilo que ela dizia, na forma como conseguia comunicar com a equipa. Se calhar não era a pessoa mais expansiva e por isso numa fase inicial eu não compreendia a posição dela, mas era uma pessoa extremamente justa para a equipa, em que pensava muito sempre na equipa e não punha sempre a equipa em primeiro lugar, e é das coisas que eu acho que mais aprendi ali e com ela em concreto. E tu, como já referiste, o teu percurso na Madeira depois foi melhorando, não é? Começaste a entrar na equipa e a encontrar o teu espaço e a perceber como é que podias evoluir e a conseguir realmente fazê-lo. Depois houve a parte curiosa de que fizeste uma passagem por Angola, aproveitaste um projeto muito interessante de fazer na pausa entre o nosso campeonato, o campeonato português, conseguires ir a Angola e ajudar na fase final do campeonato delas. Como é que surgiu essa oportunidade e como é que encaixou na tua vida profissional? Portanto, na altura quando eu fui jogar, só para enquadrar, na altura que eu fui jogar para a Madeira SAD,
eu e essa minha colega também foi jogar comigo para a Madeira Sala, tivemos uma proposta para ir jogar para a Espanha, através do nosso selecionador. E na altura, obviamente, a minha mãe disse logo que nem pensar, porque eu tinha que estudar. Então, isso nem foi uma equação, mas eu via-me, o meu objetivo era, eu quero ser profissional de handball, ponto. Então, o Madeira Sala era o mais próximo em Portugal, portanto, daí esta transição. Como tive estes 2 primeiros anos de choque de realidade, achei que se calhar não era aquilo que eu queria, ou tinha que ponderar melhor aquilo que eu queria. A par disto, eu também continuei a estudar e estava a terminar o meu curso. E na Madeira, a facilidade de eu poder ser professora não era igual a mesma, portanto, não era igual ao continente. Portanto, eu iria acabar o curso e teria a facilidade de automaticamente dar aulas, em que eu olhava para os meus colegas com os quais eu comecei a estudar no Porto e nenhum tinha a perspectiva de dar aulas. Então eu equacionei, ok, vou-me manter aqui na Madeira porque tenho essa possibilidade, eu consigo jogar, fazer aquilo que gosto, ser remunerada a fazer aquilo que gosto, mas também dar aulas. Se calhar o sonho que eu tinha não pode ser real, ir para fora, não é aquilo que está destinado para mim. E pronto, fui ficando por ali. Obviamente que se calhar isso tivesse ocorrido nos tempos que correm hoje em dia, também seria mais fácil, porque na altura a monta que tinhas para ir jogar para fora era somente a seleção, não havia a questão, não havia como tu estás hoje, em que tu quase que podes procurar alguém para te ajudar a ir para fora. Se não fores para um clube topo, podes ir para um clube mais baixo para começares a subir. Na altura isso não existia, porque era alguém que te contactava diretamente para tu ir jogar para fora. E como também não surgiu nada, obviamente para mim tinha a ideia clara, ok, isto vai passar por eu conseguir conciliar o Madeira Sado com o meu trabalho, que também é dar os meus primeiros passos na profissão. Portanto, ali em 2011 surge essa oportunidade através do meu treinador, do Madeira Sado na altura, que indicou que o Paulo Jorge Pereira, atual selecionador nacional masculino, que estava a treinar o 1º de agosto, precisava de uma pivô para jogar o campeonato nacional em Angola. Portanto, depois de ser enquadrada na forma como eles trabalhavam, tudo isso, e ter falado com a minha equipa, porque aquilo, estamos a falar de uma situação de 1 mês e meio, 2 meses, depois de ter falado com o Madeira Sado dessa possibilidade de eu poder ir, porque eu tinha contrato com o Madeira Sado para o ano seguinte, de ter havido abertura por parte do Madeira Sado, fui lá fazer essa experiência, essa mega experiência no campeonato angolano. Pronto, é a minha passagem fora daquilo que é a realidade portuguesa. Então, qual é que foi assim o teu maior choque quando lá chegaste? Foi um choque social, cultural, desportivo. Então diz-nos assim um de cada, mais ou menos, se conseguires. Olha, desportivo, elas são as rainhas do desporto, literalmente. Eu nunca pensei chegar a Angola e elas são as rainhas daquilo tudo. As atletas são vistas como as ídolas de tudo, portanto são o suporte são completamente à parte da sociedade. O choque cultural e social é tu estás naquelas ruas e vês a quantidade de pessoas que estão na rua a pedir a vida que se faz na rua, o comércio que é a rua, não é? O não poderes andar livremente, enquanto andas livremente pelo facto de seres branca no centro de Luanda, os miúdos andam atrás de ti, puxam por ti, uma realidade que te toca muito e que se tu não te abstraís não consegues. Confesso que na primeira semana, quando eu circulava na rua, aquilo metia-me muita confusão. Como é que eu estou aqui pronto, em condições excepcionais, não é? E tenho por outro lado estas pessoas aqui, vês, eu se calhar nunca vi uma quantidade de carros tão luxuosos, aqueles mega jeeps que nunca tinha visto em Portugal, concentrava como vinha em Luanda. E, por outro lado, depois eu penso, estava a pagar 60 € por comer um bife com batatas fritas, uma coisa normal,
pagar 60 euros e as pessoas à porta do restaurante à espera que eu não comece o bife todo para lhes deixar alguma coisa. Eu vou pagar 60 euros por comer um bife com batatas fritas. Portanto, É preciso ter estômago. Sim, literalmente. E em termos desportivos, fisicamente, o tipo de handball também foi difícil para ti entrar, mesmo com um treinador português? Sim, porque é um handball completamente distinto, não é? Portanto, elas têm capacidades físicas extraordinárias, não é? Fora do normal, completamente fora do normal, mas por outro lado também têm uma adaptação tática ao jogo completamente distinta daquilo que nós temos, e voltamos outra vez ao mesmo. Se calhar se eu fosse uma primeira linha, era mais simples, porque eles resolvem praticamente tudo no duelo individual, eles não precisam de grande relacionamento de equipa, apesar de ser um treinador português e o 1º de agosto ter, do ponto de vista tático, uma forma de estar completamente distinta, mas sim, foi uma adaptação bastante diferente, para um clima também ele completamente diferente, pelo facto de treinarmos num ringue, não é? Eu cheguei lá e nós treinávamos... De volta à base, volta para o ringue. Exatamente, treinámos num ringue, não era o ringue de cimento, mas era um ringue grande, que tinha um tapete diferente, mas que jogávamos ali, e jogadoras que ganhavam se calhar $5.000 ao mês, jogavam no ringue, não é? Pronto, é isto que tinham, e era um ringue dentro do complexo militar, portanto o clube que eu fui era o clube militar, e nós treinamos sempre no ringue, só jogamos no pavilhão quando foi a competição. Aliás, no próprio ringue pensava, e resina? Não, nós não usamos resina, nós jogamos com a resina, jogamos com a resina quando fomos lá para o pavilhão. Como é que é possível? É bem diferente, já não é igual. Pronto, mas efetivamente é aquela realidade, e elas têm aquela competência física completamente diferente, que faz o jogo também completamente diferente, mas claro, no meu ponto de vista, mais pobre do ponto de vista tático. E tu sentes que foste bem recebida quer pelo país, ou pela zona onde tu viveste, e pela equipa, ou achaste que sentiste assim o facto de seres assim branquinho, olho azul, portuguesa, sentiste assim algum tipo de racismo? Não sei se queres chegar tão longe, mas assim algum tipo de, ok, tem aqui alguém diferente nas ruas e na nossa equipa, vamos dar um passo atrás. Enfim, eu acho que o facto de também ser enquadrada pelo Paulo, elas tinham uma admiração muito grande pelo prof, mesmo, portanto elas viam nele e reconheciam nele muita qualidade e acreditavam naquilo que ele estava a fazer. Portanto, eu quando cheguei fui extremamente bem recebida, lembro-me como se fosse hoje. O Paulo estava à minha espera no aeroporto e levou-me, e elas estavam todas reunidas no centro de estágio, e pronto, receberam-me na altura com um bolo, tudo assim. Depois, ao longo do dia-a-dia, delas não sentia qualquer tipo de discriminação. Confesso que não, uma forma de estar se calhar diferente daquilo que nós estamos habituadas na cultura portuguesa, mas nunca me senti discriminada. Talvez depois no jogo alguns comentários mais racistas, mas por parte dos adeptos, se calhar os adeptos contrários, mas nada que me tenha chocado, digamos assim, mas tive uma boa recepção, apesar da socialização com elas ser um bocadinho limitada, porque a vida passava entre o hotel e depois o estar no centro de estágio que elas tinham dentro do complexo militar, mas havia dias em que elas eram obrigadas a dormir lá, para depois no dia a seguir de manhã fazermos ginásio e fazermos logo treino, e havia dias que elas iam a casa, e eu aí sim ia para o hotel. Pronto, mas tive sempre também tínhamos um fisioterapeuta português, e era o Paulo, treinador português, então nos tempos, digamos, de lazer e mortos, passava muito tempo com eles, e o que facilitou, sem dúvida, a minha integração lá.
E este período como atleta a 100%, não é? Porque foi a primeira vez em que tiveste a 100% só handball, certo? Certo. Este período e esta experiência fez-te ponderar novamente um percurso possivelmente lá fora? Eu penso que não, porque eu tinha muito definido para mim que eu tinha que continuar a dar aulas, porque quando eu estava na Madeira o meu passo era: eu quero fazer tempo de serviço para depois poder regressar ao continente. Então não ponderei, foi uma experiência muito gratificante a diferentes níveis, mas não me fez ponderar querer mais do handball. Aliás, porque se calhar eu estava num momento em que pensava, ok, eu a partir do momento em que regressar ao continente, o handball para mim se calhar não faz sentido ou não tem sentido, não vou voltar a jogar numa equipa em que se calhar não se trabalha tão bem, em que os objetivos e o handball não é levado tão a sério como era na Madeira. Portanto eu numa fase inicial não me via nessa situação e portanto não voltei, não me fez ponderar querer ser profissional nessa altura, não. Mas tu sentes que esta questão da dualidade entre a tua parte profissional, sendo professora e tudo mais, e o handball, deve-se ao facto da tua família ter dito não, primeiro os estudos e depois o handball, ou tu já tinhas isso muito assente em ti? Não, acho que é um bocadinho de tudo, tem a ver com a minha família e tem a ver com a forma como nós também somos educados em Portugal, porque não vês que podes desenvolver uma carreira no desporto. Se calhar hoje em dia, portanto eu faço mais de 10 anos de diferença de vocês, hoje em dia já é normal, tu consegues conceber como uma mulher e tu também consegues olhar para o lado e perceber, não, eu posso fazer a minha profissão, pode ser jogar handball. Na minha altura as coisas não eram bem assim, até porque a realidade que eu tinha dos meus ídolos em Portugal eram: não, eles estão simplesmente, portanto, no Madeira SAD, todas as minhas colegas trabalhavam e jogavam. E Já jogavam. estavas no topo. Tu já Exato. estavas no topo da tua realidade e já estavas no máximo, no expoente máximo, não é? Do desporto. Sim. E pronto, depois era aquilo, nem era o pensar, depois quando eu deixar de jogar handball, como é que vai ser? Não, para mim não equacionava isso, portanto, equacionava enquanto estava na Madeira o jogar no topo português, e conseguir conciliar com o meu trabalho, porque as minhas ambições, se calhar, podemos considerar que até não eram extraordinárias, eram até um bocado diminutas, mas era ok estabilizar do ponto de vista profissional, porque também fui educada assim, não é? Se calhar aquela coisa que não tem que ser necessariamente assim, mas que nós na cultura portuguesa seguimos muito, não é? Ok, terminar o curso, casar, comprar casa, comprar carro, ter filhos. Na verdade, hoje em dia eu depois adulterei muito do ponto de vista pessoal este ideal, mas é verdade que nós culturalmente, e eu fui educada neste sentido, não é? E isso obviamente, quer queiramos, quer não, tem influência nas tuas escolhas, na forma como tu o fazes, apesar de eu achar que as coisas não têm que ser exatamente assim. Principalmente uma mulher na cultura portuguesa, não é? Porque uma mulher tem obrigatoriamente de seguir esses passos, se desvia um bocadinho já está a ser fora da norma, já está a ser rotulada de alguma coisa. Mas a minha pergunta para ti é: se fosse hoje em dia, sabendo o que sabes e da maneira que evoluiu, tinhas feito o teu percurso de maneira diferente? Arrependes-te de alguma forma de teres adiado e de, por exemplo, a experiência para a Espanha, se tinha sido uma opção ou não, hoje em dia arrependes-te? Claro que sim, claro que sim. Se calhar não digo para a Espanha, mas a partir do momento em que eu terminei o curso, lá está, se fosse nos dias de hoje, eu já não tinha esta coisa de querer entrar logo no mercado de trabalho. Portanto, e se calhar teria tido outra oportunidade lá fora. Aliás, depois, há alguns anos depois, eu do ponto de vista profissional estava também um bocado insatisfeita, alguns anos depois de ter voltado do Madeira SAD, e houve ali uma fase que realmente eu achei que se calhar o handball, pronto, estava bom, era isto, que me ressuscitou ali uma vontade de querer ir para fora, só que depois é esta questão, eu vou abandonar tudo e começar de novo, e depois começas a pensar em termos financeiros, quer dizer, tens as tuas despesas, tens a tua casa para pagar, e o que vou ganhar lá fora é assim tanto mais do que aquilo que eu ganho em Portugal, ou muitas vezes é a mesma coisa, portanto optamos pelo que é mais estável,
Mas se fosse hoje em dia, sim, quando eu acabei o curso, deveria ter optado logo por ir para fora e ter outra realidade, e se calhar hoje em dia já estava de regresso a Portugal para começar a estabilizar profissionalmente, digamos assim. Aliás, quando portanto, até as miúdas do colégio e mesmo outras miúdas da formação me abordam informalmente, a minha opinião pessoal é sempre, ok, acabarem os estudos para terem uma garantia, apesar de hoje em dia a facilidade da língua inglesa, nós também nos podemos depois acabar os nossos estudos no exterior, mas vocês se calhar sabem que depois também esta adaptação toda, se calhar depois acaba por ser difícil acabar a formação académica no exterior, mas eu digo sempre, é acabar a formação académica, e se realmente o handball é uma coisa que vocês querem, porque não ter uma experiência fora? Sim, entretanto, tu quando depois voltaste para o colégio, não foi agora nesta fase mais recente, mas ouviu-se falar que tu tinhas tido uma proposta de uma equipa francesa. Não sei se isto não é verdade, porque as pessoas falam muito e especula-se muito. E se isto é verdade, nós queríamos saber um bocadinho mais sobre isso e que equipa é que era, se puderes dizer. Sim, tive uma proposta de uma equipa francesa, tive para ser colega de equipa da Jéssica, mas, portanto, lá está, foi nessa fase que efetivamente eu estava a terminar o meu doutoramento não sabia o que é que iria fazer no ano seguinte, pronto, lá está, hoje em dia tudo é mais fácil, e disseram-me, olha, estás assim tão insatisfeita, não sabes o que é que vais fazer no próximo ano, será que o handball é a oportunidade que tu tens, se calhar de estabilizares em termos de handball, daquilo que tu queres? Eu, como não tinha nada em concreto no ano seguinte, ou melhor, o que eu poderia ter em concreto também era distante, portanto, do Porto, fiquei a ponderar se realmente poderia ser uma solução. Fui ver o projeto, apresentar o meu projeto, e depois, em consciência, pensei que em tudo aquilo o que eu queria para o meu futuro, do ponto de vista também profissional, e o que me satisfazia no momento, achei que não valeria a pena eu abdicar. Confesso que se calhar se fosse para um nível superior eu não tinha pensado duas vezes, mas pensei, ok, para eu conseguir evoluir, portanto era um projeto interessante a longo prazo, mas na altura pensei, será que eu me vou conseguir aguentar 4, 5 anos na modalidade para conseguir chegar ao topo? Então optei por não fazer ou não tomar essa decisão de ir jogar para o estrangeiro, mas sim, foi a vez em que eu realmente, o handball estava muito outra vez dentro de mim, eu queria muito, até porque queria muito depois também contribuir para a seleção, para ver se nós conseguimos ir para um patamar superior, mas que efetivamente, ponderando, posso ser sincera, do ponto de vista financeiro, não compensava, portanto eu iria receber menos do que aquilo que eu fazia com a minha profissão em Portugal, do ponto de vista bruto. Claro que depois, em termos de condições, as coisas também, uma coisa leva à outra, e acabas por, na tua gestão do dia-a-dia, ser financeiramente mais estável, mas para mim, ou era um projeto realmente para tu pensares, eu vou para no imediato estar a jogar a topo, que sabemos que é difícil, porque nós somos jogadoras portuguesas, por muito melhor sejamos no desempenho da nossa profissão, não deixamos de ser jogadoras portuguesas, temos que primeiro ser reconhecidas em algum clube mais pequeno, para depois podermos progredir dentro da própria modalidade. Mas pronto, foram essas as razões que me levaram a não sair. E nunca ponderaste contactar agentes, contactar outros clubes, ver outras opções? Porque tu sempre o que estás a contar neste momento foi opções e clubes que te foram apresentados. Nunca houve na tua cabeça a possibilidade de, ok, vou mesmo experimentar, vou mesmo saber o que é lá fora, vou contactar um agente ou vou contactar, não sei, de alguma forma tentar saber mais opções, mais possibilidades? Sim, não, nunca, lá está, era o que eu estava a dizer, se eu tivesse acabado o curso há 2, 3 dias atrás, essa opção nos dias que correm, porque tu sabes que é normal hoje em dia,
eu tenho essa vontade, ok, vou procurar um agente ou vou procurar alguém que esteja lá fora que me possa ajudar a fazer esse percurso. Mas nunca tive essa, não sei se é vontade, mas nunca tomei essa decisão, ou fui autónoma para isso. Se calhar era porque não estava mesmo nos meus planos ir para fora. Como referiste já nesse ano em que tiveste esta proposta, não é, do meu clube, pronto, não sabias o que é que ias fazer no ano seguinte e tudo mais, acabou por acontecer que ficaste colocado em Beja e começas aí a trabalhar a sério, começas a dar aulas e então tu passas de viver em Beja e dar aulas em Beja e tudo mais, mas na mesma continuas a jogar pelo colégio. Como é que tu lidaste com isto tudo? Será que na altura tu pensaste, não, é impossível eu fazer handball no Norte e ter a minha profissão cá em baixo? Como é que tu lidaste? Será que algum dia chegaste a ponderar deixar de jogar? Não sei, parar um pouco ali no handball? Como é que foi essa situação toda para ti? Pronto, a proposta do Clube da Jéssica surgiu no primeiro ano em que eu fiquei colocada no Alentejo. Portanto, eu estava a terminar o meu doutoramento, eu estava a aguardar para defender o doutoramento e a minha bolsa, portanto, já não estava a ser paga em termos da bolsa de doutoramento e concorri, fui colocada no Alentejo e vim para o Alentejo e foi um ano em que eu já comecei a fazer esta transição de treinar no Alentejo e ir ao Norte ao fim de semana jogar. E foi quando houve realmente essa proposta de ir para fora, porque efetivamente eu pensei no ano seguinte, se vai ser assim, eu vou acabar por deixar de jogar handball. Entretanto, eu acabei o meu doutoramento em julho, foi mais ou menos, talvez um bocadinho antes que eu fui a França perceber como é que funcionava o clube. E terminei o meu doutoramento e voltei a enviar currículos para diferentes instituições de ensino superior do país e, curiosamente, a resposta positiva que tive, ou das primeiras respostas positivas que tive, com um contrato mais aliciante, foi de Beja, novamente, o Alentejo. Portanto, eu vim a uma entrevista e sinceramente pensei, pronto, isto não sei até que ponto é que vai dar para conciliar a 100%, mas vamos ver como é que conseguimos conjugar as duas vertentes, digamos assim. Pronto, consegui numa primeira fase, depois entretanto meteu-se a pandemia, portanto eu vim para Beja em 2019, em 2020 veio a pandemia, portanto as coisas estiveram mais ou menos paradas e eu não tinha esta questão de treinar uma equipa diferente, depois ao fim de semana estar a jogar com a minha equipa, portanto as coisas numa fase inicial, portanto pela pandemia também ficaram minimizadas. A época passada, portanto, a 100% já a trabalhar em Beja e a 100% a jogar no Colégio de Gaia, as coisas foram ligeiramente diferentes, portanto, também o que me faz, e eu confesso, não tenho qualquer tipo de problema, o que me faz jogar no dia-a-dia é o facto de, na seleção, eu ambicionar alguma coisa com a seleção e perceber que as coisas estão cada vez mais próximas de acontecerem e eu não quero perder este marco, esta oportunidade para a qual eu lutei tanto nos últimos anos. Por outro lado, também tens o input que agora temos na seleção, felizmente, de outras jogadoras como vocês que jogam fora, que também nos mostram outro tipo de realidade, outro tipo de trabalho, em que também te motivam a trabalhar e a quereres também mais e perceberes em que vertentes do treino é que tu tens que te dedicar para estares a topo. E tudo isto, ok, são 500 km para ir jogar, mais 500 para voltar, portanto são 1000 km por fim de semana. Felizmente tenho uma profissão, para a média portuguesa, sou extremamente bem remunerada e que me permite ter estes gastos de fim de semana para ir jogar, que na verdade não deixa de ser um hobby, entendido assim na sua globalidade, mas que eu sinceramente não levo muito a pensar nisso, porque não são muitos mais anos a jogar que eu tenho possibilidade de o fazer, portanto penso eu neste momento vou fazer aquilo que me satisfaz, que me dá felicidade, alegria
no meu dia-a-dia. Eu quando falo de handball sou uma pessoa completamente diferente quando estou a falar de outro tipo de áreas, portanto, para mim, enquanto eu puder e o meu, do ponto de vista mental e do ponto de vista físico, tiver essa disponibilidade, vou fazê-lo com foco num grande objetivo, que é o alcance de uma competição, neste caso do Mundial 2023. Está tão perto! Mas eu gostava de saber, ou melhor, eu já sei, mas eu gostava que tu explicasses um bocadinho como é que é a tua logística de uma semana para conseguires continuar a treinar no Colégio de Gaia. Portanto, domingo é dia de regresso a Beja, domingo à noite, segunda-feira, portanto, neste semestre, segunda-feira é o meu dia mais intenso de aulas, portanto, eu entro às 9h30 e saio às 6h30, é um dia completamente corrido de aulas, portanto, o meu treino de segunda-feira é somente corrida no exterior. Terça-feira, de manhã, antes de ir dar aulas, vou ao ginásio, à noite vou treinar a Serpa, é uma equipa masculina na qual eu treino aqui. Distância? Diz? A que distância? Fica a 30 minutos de Beja, foi uma equipa que me acolheu e eu depois já posso falar um bocadinho acerca disso. Portanto, terça-feira à noite vou treinar com eles, quarta-feira de manhã faço ginásio, quarta-feira à tarde faço o trabalho de corrida e mais algum trabalho individual de pavilhão, quinta-feira de manhã ginásio, quinta-feira ao final do dia, depende, ou vou treinar a Serpa ou vou treinar ao colégio. Depende das semanas, depende como é que é a minha gestão em termos de trabalho aqui. E depois, sexta-feira, treino com o clube, sempre no colégio, à exceção de algumas semanas em que eu dou aulas ao mestrado, que funciona à sexta e ao sábado, e aí é uma logística diferente. Portanto, se treino à quinta-feira às 4 da tarde, estou a sair de Beja para chegar às 8 da noite ao Porto e diretamente do carro para o pavilhão. Se vou só na sexta-feira, à hora do almoço, parte de Beja, vou a casa lanchar e vou treinar às 8h30 da noite ao Colégio de Gaia para sábado estar a jogar, ou em casa, ou por aí, alguns. Eu acho que nós temos só de fazer aqui uma pausa. Pequena... Não só isso. Eu acho que temos simplesmente que admirar-te. Eu admiro-te e já te disse isto muitas vezes. Felizmente eu jogo contigo na seleção, já joguei contigo no clube, mas realmente é muito inspirador aquilo que tu fazes para continuares a jogar, porque isso para quem ouve acho que é uma loucura, fazer 500 km, 1000 km, lá está, num fim de semana para ir jogar só para ter um objetivo de ir à seleção. Claro que, óbvio que também gostas de jogar no clube e tudo mais, e o colégio é a tua casa, como tu já referiste, mas realmente acho que é algo que a mim propriamente me toca, porque realmente eu agora sou profissional, mas nunca tive que fazer essas loucuras que tu fazes hoje em dia, e como tu já falaste em entrevistas, que não queres ser um exemplo para ninguém, mas realmente, para mim, pessoalmente, tu és um exemplo, porque realmente aquilo que tu fazes não sei, é incrível, não tem qualquer descrição. E infelizmente não tenho uma equipa mais perto e não ficas colocada para dar aulas tão perto da tua casa, mas pá, a tua história é incrível e obrigada por estares cá connosco a partilhar, porque acho que toda a gente tem que saber e tem que saber das dificuldades que hoje em dia existem em Portugal para simplesmente para jogar. Por isso, muito obrigada. Isto não é uma despedida, porque ainda vamos continuar, mas tem que se dar uma contextualização, porque realmente pá, tu és incrível. Obrigada, mas é isso, não tem a ver com o ser exemplo. Eu acho que quando nós gostamos mesmo muito de uma coisa, temos um objetivo muito definido na nossa cabeça, as coisas fazem-se naturalmente. Tu não pensas, obviamente, que há momentos em que eu me sinto extremamente cansada, exausta e pondero, será que consigo aguentar isto muito mais tempo? Obviamente que se os meus objetivos passassem só pelo campeonato nacional, eu também não precisava desta exigência toda do ponto de vista de treino, mas lá está, é outra face da moeda que o facto de vocês estarem a jogar fora também nos trouxeram muito para nós. E perceber, ok, se tu não estás bem do ponto de vista físico, tu também não vais conseguir render. Então, aquilo que eu não consigo
ter de trabalho em pavilhão, porque eu treino pavilhão 4 vezes por semana, somente, não é comparado com aquilo que é a vossa realidade, eu tenho que compensar de outra forma, completamente diferente, não é? Portanto, a forma que eu tenho é sozinha, através de um investimento do ponto de vista físico, e eu invisto para estar bem fisicamente, contrato programas específicos para atletas de handball, mas se é aquilo que eu quero, tenho que tentar ao máximo reduzir a diferença que eu tenho para as outras pessoas terem a possibilidade de estar no seu dia-a-dia, mas se eu quero estar onde elas estão, eu tenho que, dentro do que é a minha gestão e que pode ser a minha gestão, fazer o máximo que eu consigo. Era isso que eu queria comentar, porque eu sei que tu fizeste essa contratação do serviço de um grande preparador físico norueguês, e é possível, e eu acho que há muito pouca gente que sabe disto, e isto é tão importante em Portugal, porque é uma das coisas que é uma das maiores falhas do handball português. Nós temos a qualidade tática, mas muitas vezes a parte física é a maior lacuna, e tu és o exemplo de que depende de ti, ponto final. Se o teu clube não te dá possibilidades, tu consegues arranjá-las, e tu fizeste a contratação de um serviço, fazes mensalmente um programa mensal, consoante a fase da época em que estás, certo? E consegues trabalhar da mesma forma que as jogadoras de alto nível estão a trabalhar, ou seja, fisicamente estás pronta para o mesmo tipo de trabalho que uma atleta profissional norueguesa pode fazer também. Portanto, isso já é um passo muito, muito importante que mais gente poderia fazer, e é muito importante falar sobre isso aqui, porque para além dos gastos que tu já falaste que tens nas deslocações e tudo mais, ainda fazes este investimento extra, ou seja, tu estás completamente focada no teu objetivo, que é continuar a jogar handball ao mais alto nível, para que nós finalmente consigamos qualificar-nos para uma fase final, não é? Porque está assim. Sim, mas espera, eu acho que isto que a Bi faz lá está, é procurar informação, e acho que sim, é isso. Se tu queres muito uma coisa, simplesmente tens de procurar informação, as coisas não te vão cair assim de repente, tens só que procurar. Ok, o que é que eu posso fazer? Posso fazer isto, onde é que eu vou procurar? E lá está, acho que é só mais um exemplo de que somos portuguesas, moramos longe de onde treinamos, não é uma desculpa. Claro que se toda a gente o faria na posição em que tu estás, não sei, mas lá está, é um exemplo que é preciso procurar informação. Sem dúvida. E para vocês terem isto começou, portanto, no final da época, portanto nós estamos em 22-23, a época passada foi 21-22, portanto no final da época 20-21, eu seguia um dos preparadores, um preparador físico também, penso que era norueguês, e na altura ele tinha um programa de off-season, e eu disse, olha, vou comprar, minha primeira opção foi, vou comprar para perceber que tipo de trabalho é que ele está a propor, mais do ponto de vista também académico, para perceber o que é que ele trabalhava, portanto, nesta paragem da época, vou comprar. E comecei efetivamente a fazer. E eu lembro, tenho uma imagem muito presente na minha cabeça, porque no Madeira SAD, nós no final da época, tínhamos sempre também um plano para podermos fazer durante as férias, mas aquilo não era, apesar de nós sermos profissionais, aquilo não era cumprido na totalidade. E para mim era férias, aquilo que eu fui ativa enquanto criança, agora enquanto adulta, se calhar perdi um bocado, também deixei de jogar handball de praia, que era o que eu fazia, a atividade assim que eu fazia durante o verão, então o meu verão era literalmente sofá, televisão, séries, e lembro que houve um ano que nós no Madeira SAD começávamos logo a treinar em agosto, e fomos à seleção, e houve um estágio de seleção inicial, e a Mari, que é para mim, se calhar até à atualidade, a jogadora mais criativa que tivemos em Portugal, e ela dizer, então o que é que fizeste? E eu disse, Mari, não fiz nada. E eu estava, pronto, porque eu do ponto de vista físico, depois sempre tive uma resposta positiva ao treino, mas eu na pré-época eu estava derriada, nós tivemos uma semana de estágio, e ela disse, então, eu disse, não Mari, não fiz nada. Ela, nada, como é que é possível? E eu, não fiz nada, pronto, podia na praia, aquelas brincadeiras de praia, jogar futebol, não sei o quê, mas não fiz rigorosamente, como é que é possível tal? E eu pensei, para mim fazia todo o sentido na altura, descansei, o meu corpo descansou, agora vamos, são aqui 3-4 semanas
a morrer, não é? Não te consegues sentar, queres sentar, dói tudo, mas depois pronto, aquilo vai, e para mim na altura fazia todo sentido. Então há 2 épocas atrás eu comecei realmente a fazer o programa, cumpri o programa, e quando iniciei a época, completamente diferente, uma ligeira dor muscular. Mais especial. Nada de especial. E eu, poxa, realmente isto não tem mesmo nada a ver, porque é que eu só descobri isto agora que estou a acabar a minha carreira, como é que é possível? Nada a ver. E senti-me extremamente bem. Portanto, logo no início da época, tu tens ainda aquele espaço até conseguir estar na tua forma, eu senti-me logo extremamente bem. E pronto, desde aí, entretanto, vi outro preparador físico que começou, que tinha a possibilidade de tu comprares mensalmente o programa de treino específico para a tua posição também, tem um dia em que tu fazes exercícios específicos para a tua posição, portanto, eu comecei a comprar e fiz esse investimento, mas lá está, são as redes sociais que nós temos essa possibilidade hoje em dia e que eu vi por meio acaso, decidi investir e pronto, e tenho feito sempre por aí. Obviamente que a fisiologista da seleção, do ponto de vista do trabalho de corrida, ela é que me ajuda muito também, portanto o treino de força é tudo desse treinador físico norueguês, e a parte da corrida é a fisiologista da seleção que me ajuda para complementar essa parte. Bi, gostava de perceber um bocadinho, porque nós temos esta visão de ti como a nossa capitã de seleção, eu tenho esta visão de ti como uma pessoa inquebrável, uma força da natureza no desporto. Eu gostava de saber se tu sentes a pressão e como é que lidas com ela. Olha, eu não lido muito, acho que não lido muito bem com a pressão, mas acho que quando nós não lido muito bem com a pressão, ou seja, eu vou para um jogo decisivo, vou para o jogo do play-off, é um jogo decisivo. Nos momentos iniciais, eu sinto muito a questão de, começo a pensar, isto é o meu objetivo, eu dou tanto por isto, e acho que põe uma pressão em cima de mim de eu tenho que estar a 100%. Com o decorrer do jogo, eu envolvo-me tanto no jogo de querer ganhar cada duelo, que acabo por me esquecer e a pressão vai à vida. Quando eu tenho um momento decisivo, por exemplo, aqueles momentos de ações fechadas, tens que marcar uns 7 metros para ganhares. Pá, prefiro não ser eu a assumir. Eu acho que ou eu estou muito bem e estou a fazer um jogo, umas coisas me estão a correr lindamente e não me importo de assumir, ou então tenho muita dificuldade nestes momentos de ser eu a decidir, porque acho que o meu psicológico é muito fraco nesse sentido, acho que me vai estar sempre abaixo. Por exemplo, eu olho para ti, Mariana, e tu és uma pessoa que não te importas de decidir, tipo, acho que estás lá. Eu, por outro lado, já não, na decisão, não lido tão bem com a pressão. Acho mas imagina, se tu tiveres tempo para pensar, que é isso que estás a falar de marcar uns 7 metros, é a mesma coisa do que se não tiveres. Por exemplo, imagina, recebes uma bola em contra-ataque, sentes o peso da bola ou simplesmente nem pensas, estás a ver? Se for num momento decisivo, vou sentir. Vais sempre pensar nisso? Sim, vou. São pequenos segundos, são pequenas frações de segundo. Será que vou conseguir? Tipo, é engraçado que tu não passas nada disso para fora. Certo, mas eu acho que em termos, tal como vos disse, acho que em vários momentos nós temos que ter ajudas de diferentes áreas, e acho que a questão psicológica para mim, se eu tivesse que eleger uma área em que eu precisava de mais background, seria na parte psicológica, porque eu em muitos momentos acho que penso sempre que vou falhar nos momentos decisivos, ou seja, acho que consigo, ou tento transmitir para a equipa uma ideia de não, vamos, nós conseguimos, tá, mas eu individualmente, enquanto jogadora, em momentos decisivos, sinto que, é o que eu te digo, ou as coisas me estão a correr muito bem e eu sinto-me no auge, ou então, se eu tiver aqueles 2 segundos de será que não lido bem. Sim, eu acho muito curioso tu falares disso, porque como falámos há bocadinho, tu procuras sempre tentar melhorar pronto, fisicamente e tudo mais, e achas que tentas melhorar fisicamente para um bocado para não esconder, mas tipo tentar suavizar essa tua falta nos tempos, a falta, como é que eu posso dizer, essa limitação mental nesses momentos assim mais duros?
Pois cá, nunca tinha pensado nessa perspectiva, mas... Eu faço assim perguntas de Sim. bolsa, assim, uau. Mas é possível que seja uma estratégia que eu inconscientemente utilize. Para compensar. Claro que sim. E nunca tiveste apoio dessa área, psicológico, mental coach, Não. nada nessa área? Nada nessa área. Aliás, eu até há relativamente pouco tempo achava que era um pouco utópico, que o mental coach deveria trabalhar mais com os treinadores e para eles saberem como se relacionar com os atletas e não tanto diretamente com o atleta em si, mas acho que também com a evolução hoje em dia considero que também é determinante. Mas para mim há uma coisa que também faz muita diferença, que é o sentires que tens no teu treinador o apoio em ti. E eu ao longo do meu percurso, olhando para trás, eu tive sempre melhores performances quando sinto que a outra pessoa que está do outro lado acredita em mim. Estás a ver? É a crença de quem te lidera, tu sentes que acredita em ti e tu psicologicamente também vais reagir de outra forma. Eu acho que é muito, muito isso. E eu pelo menos sinto muito isso. Sinto, se eu fizer uma retrospectiva das minhas performances, quando eu tenho um treinador que acredita mais em mim, é completamente diferente em termos da minha prestação, quando eu sinto que o treinador já não acredita tanto nas minhas capacidades. Claro, eu acho que isso também tem tudo a ver com a questão de, por exemplo, às vezes quando estamos rodeados assim de boas energias, pessoas que confiam em ti, que gostam de ti, as coisas parece que saem bem, mesmo que falhes, ok, as pessoas não vão desanimar, vão simplesmente estar atrás de ti, enquanto que se tiveres um treinador que falhas ou que não acredita tanto em ti, tu vais ficar sempre na dúvida e vais ter sempre a bola a tremer. Então, eu acho que isso simplesmente faz completamente todo o sentido, mas acho interessante que depois de tanta experiência e de tantos jogos que tu já tiveste, sintas essa questão da pressão, porque realmente, como a Ferreira disse, é algo que realmente não se nota e mesmo quem te conhece e tudo mais, mesmo falando contigo e tudo mais, não é algo que nós diríamos, ok, a Bi se calhar nesta parte do jogo, durante este período, vai se calhar quebrar um pouco. E realmente é fixe a forma como tu mostras isso mesmo cá para fora, que é, eu acho que a nossa linguagem corporal para o adversário é muito importante e tu não mostrares essa parte, acho que é mesmo muito importante, mesmo tu sentindo. Eu tenho uma pergunta, porque acho que muita gente se relaciona com essa questão da pressão, de perceber que nesses momentos se calhar não... Porque isso é de personalidade e também é muito da tua evolução como jogadora, mas como é que tu chegaste à decisão de que estás bem com esse facto, de que, ok, os momentos decisivos, se eu tiver escolha, prefiro dá-lo a outra pessoa que tenha uma atitude diferente com a pressão. Como é que foi esse teu percurso para chegar a essa conclusão? Porque a maior parte das pessoas tem uma tendência de, ok, eu tenho que saber lidar com a pressão, eu vou-me forçar a estas situações para... Mas acho que, por outro lado, a idade, e isso é uma coisa que eu também tenho aprendido com a minha evolução, é chegar a um momento em que quanto é que é trabalho para evoluir e quanto é que é trabalho em vão, que não vais mudar a tua personalidade, não vais mudar a tua maneira de ser, e como é que consegues lidar com isso e aceitar isso? Primeiro, eu acho que consigo aceitar isso facilmente, porque tem a ver com a minha forma de ser. Eu, obviamente, se calhar com ajuda eu conseguiria minimizar esta tomada de decisão nos momentos decisivos, mas eu olho para pessoas, sabe, como tu não tens, eu acho que tu não tens problema, tipo, se tu tiveres a última bola, eu comparo, olho para ti, olho se calhar para uma Seabra, eu sei que a última bola, se tiver outra coisa qualquer combinada, eu não tenho qualquer tipo de problema de assumir, de chegar lá e, pá, rematar, marquei, não marcar, não é tipo, se lixe, mas é, não interessa, tinha que ser, alguém tinha, e eu estando de fora, alguém tem que assumir, tipo, opá, se marcaste, ótimo, se não marcaste, não, mas alguém tinha que assumir, alguém tinha que rematar, não é? E não te sei dizer, acho que tem muito a ver com a personalidade da pessoa. É um processo também, mas tem muito a ver com como tu olhas para as coisas, como não tens, como te relacionas com as coisas, neste caso com o jogo. Ok. Uhum. Se tivesses que dizer o melhor jogo da tua vida e o pior, qual é que dirias? Muito difícil. Podes falar em termos globais, por exemplo, coletivo e individual, em que tenha sido ambas as partes meias-meias? Sim, é muito complicado, não sei dizer, não há assim um jogo.
Se não foi marcante, não é importante também, Pois, não é? não te consigo identificar assim um jogo do ponto de vista individual e mesmo coletivo que tenha sido fantástico, não é? Sei lá, leva-me sempre às coisas mais recentes. Os jogos com a Eslováquia, se calhar do ponto de vista individual não foram fantásticos, mas do ponto de vista coletivo deu um espírito à nossa equipa e um crescimento dentro da equipa completamente diferente. Mas se calhar estou a dizer isto porque é o mais recente, é o que me lembro de uma forma mais fácil. E o mais difícil? Mais difícil. Pá, mais difícil foi a primeira vez que perdi o campeonato com a SAD. A SAD vinha de uma sequência de vários anos a ser campeã nacional em Portugal e o momento em que nós perdemos o campeonato para os Gilianos foi extremamente complexo, foi muito complexo. Nós perdemos em nossa casa num jogo, pronto, se calhar na minha perspectiva não tão justo quanto isso. E foi muito duro pela história que o clube tinha, porque até então nunca tinhas sentido a pressão de teres que ganhar, mas não ganhaste e sentiste muita pressão de teres perdido. De toda a direção, de todas as pessoas que envolvem, que apostam no handball, porque a verdade é um projeto que financeiramente é muito caro, e pela primeira vez tu sentiste que as coisas não resultaram e que afinal quando ganhas está tudo certo e quando perdes as coisas não estão tão bem, mas esse cá foi o jogo assim mais marcante e que eu acho que também evolui muito aqui, em termos de saber lidar com a derrota, mas foi um jogo que em termos de derrota foi muito, muito mau e outro jogo que foi termos perdido em Itália. Estava a ver se ias dizer esse. No playoff. Também. Sim. Foi outro jogo muito, muito marcante e que me deixou a pensar durante muito, muito tempo. Aliás, vou confesso-vos uma coisa, dormi sobre este assunto tantas vezes e houve uma noite que eu, já não sei, 3, 4 da manhã, levantei-me da cama e fui ao computador escrever um e-mail ao Ulisses. Mas diz? Enviei um e-mail ao Ulisses, porque aquilo estava mesmo a mexer comigo, estava no meu dia-a-dia, eu só pensava naquilo, foi uma frustração tão grande, de tantos momentos, acumular tantas situações, que ainda bem, porque para mim ficou resolvido, e enviei-lhe a explicar o momento, aquilo que sentia, porque estávamos também numa fase embrionária da seleção, porque a vossa geração, a tua geração, a geração da Jéssica, eram muito jovens e estavam ainda a dar os primeiros contributos na seleção A, e eu no momento se calhar não conseguia também pensar muito nisso, em que vocês também eram muito jovens e que se calhar a ambição era muito superior àquilo que realmente nós representávamos, mas a expectativa para mim já era muito elevada naquela altura. E eu já ambicionava muito, se calhar, agora penso, se calhar o trabalho que fazíamos não correspondia à ambição que nós tínhamos. Mas esse foi um jogo que custou muito a ultrapassar e que deu muitas noites mal dormidas. Normalmente as derrotas dão algumas noites mal dormidas, mas essa foi longa, foi bem longa. Falar nisso, preferes um jogo perdido com uma boa performance individual ou um jogo ganho com uma má performance individual? Um jogo ganho com uma má performance individual. É? Sem dúvida. Não ficas a remoer depois do jogo? Fico a remoer, ou seja, no momento ganhamos, obviamente que depois fico a remoer, olha, podia ter feito isto melhor ou aquilo melhor, mas esquece, perderes um jogo determinante em que tu tens uma boa performance, fixe. Olha, dou-te um exemplo muito grande. Agora o último jogo que nós fizemos para a Taça de Portugal, a final, Colégio Benfica. Em termos individuais, foi um jogo que por acaso correu bem, não é? Estive bem, e que perdi, veio por 10, andava ali feita desalmada, a minha equipa encostou com argumentos completamente diferentes e depois, chegamos ao fim, a Bi teve uma boa performance. Sim. Não. Acaba por não servir de muito quando depois perdes um título, perdes uma final e tudo mais. Sim, nada. Olha, nós queríamos também saber como é que é a tua preparação em termos mentais. Também podes falar em físicas, mas nós queríamos saber mais em termos mentais quando jogas um jogo pela seleção e um jogo pelo clube. No clube podes falar de uma final, por exemplo, porque pronto, para equilibrarmos um bocadinho os níveis.
Como é completamente diferente. Epá, olha, sabes que eu nem, se calhar as coisas decorrem de uma forma inconsciente. Eu preparo-me para o jogo, penso no jogo, o que é que eu tenho que fazer, se calhar mais do ponto de vista, na seleção é diferente, porque também as coisas estão muito mais organizadas e orientadas, então se calhar pelo facto de estares concentrada no momento antes do jogo, se calhar quando estou com a Maria, ouvimos o nosso Tomorrowland no quarto, vou pensando naquilo que tenho para fazer, quais é que são as minhas tarefas, o que é que está pensado em cada situação da defesa e do ataque que eu tenho que fazer. Preparo-me aí. No clube, se calhar a estratégia vem ao longo da semana, uma preparação, também há um maior conhecimento das jogadoras e não, mesmo sendo uma final, se calhar não penso tanto relativamente àquilo que é para fazer, se calhar já tenho mais, eu entro em campo e já sei mais o que é, já está automático o que é para fazer, portanto, em termos de preparação mental, que eu posso identificar é assim, mas ocorre de uma forma inconsciente, nem tenho aquele ritual de que agora tenho que meditar, ou Não tens rotinas? Não tenho. Ok. E como é que lidas, qual é que é o teu processo? Agora falaste um bocadinho de que quando tens um mau jogo precisas de, como foi esse caso, de digerir e depois de deitar fora. Isso é um processo que precisas sempre quando tens um mau momento. Como é que lidas com isso? É a tua família, visto que tu não tens apoio mental. Como é que é esse teu processo de ultrapassar um mau momento, um mau jogo? Sim, é o Tiago, é o Tiago, é o meu marido, é que tem que levar comigo, portanto, a forma de eu expressar, e ele depois indica-me, olha, se calhar também devias pensar assim, ou assado, ou... Perspectiva diz-me, ok, então se calhar pensa assim, em perspectiva vale a pena tu fazeres o esforço que fazes, é para ficares assim, ou tu não... fazes os montes de sacrifícios porque gostas de jogar e agora de um momento para o outro afinal já é tudo mal, porque para mim eu às vezes não tenho ali um meio termo, ou é 8 ou é 80 portanto quando está mesmo down, mas as coisas, tirando efetivamente esse jogo com a Itália, que acho que quando nós também temos uma expectativa mais elevada, depois é mais difícil nós darmos a volta, e eu acho que foi o que aconteceu essencialmente nesse jogo, porque depois por exemplo, no jogo da SAD nós perdemos, toda a envolvência fora, toda aquela pressão fora. No jogo de Itália, pronto, era uma expectativa realmente muito elevada, algo que não estavas à espera que acontecesse, e pronto, para lidar com isso, quem tem essa possibilidade, eu acho que ter ajuda psicológica é mesmo o melhor para ter as ferramentas para ultrapassar. No meu caso, sem dúvida, alguém da família e o Tiago é, claramente a minha almofada para superar estes momentos. E pronto, como agora bem falaste, tu quando as coisas não correm tão bem, tu és um pouco 80, então aquilo que nós te perguntávamos era quantas vezes, e se isso já aconteceu, é que pensaste em deixar a seleção ou deixar de jogar? Se conseguires enumerar, ótimo, se não conseguires... mais ou menos dá-nos assim o teu... olha, também não consigo assim muito bem enumerar, mas olha, a transição da Madeira para... Estar na Madeira, aquele primeiro ano, não sei se era deixar de jogar, mas equacionei a questão do handball. Quando transitei da Madeira para o Porto, para o colégio, foi uma fase que eu achei que iria deixar de jogar, porque para mim o handball era uma questão séria, era trabalho sério, e eu sabia que no colégio tem outras valências, mas a questão de não ser... portanto, obviamente que as pessoas estão lá porque gostam de estar, e quando tu estás porque gostas de estar, tens diferentes pessoas que estão no local com diferentes objetivos, e eu ser competitiva em treino, eu sabia que isso não iria acontecer, e às vezes é mal interpretado, e portanto vejo uma realidade diferente, e foi um choque, e aí sim eu ponderei em deixar de jogar algumas vezes. Depois, quando vim para o Alentejo a primeira vez, não sabia se iria conseguir conciliar. E eu agora, no último apuramento para o europeu que está agora a decorrer, eu tinha as fichas todas apostadas, lá está, mais uma vez, a tua expectativa é tão alta, e mais por uma questão de não me sentir fisicamente capaz de jogar mais um ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Era tu teres definido uma meta
e que essa meta te exige muito e não sabias se durante mais um ano tu irias conseguir que isso acontecesse. E é sempre aquele momento de decisão de não, se calhar vou deixar, se calhar não consigo. Aliás, a minha mãe está sempre a dizer, então filha, tipo, já é agora, é este ano, tipo, lesionaste, pronto, se calhar tens mesmo que pensar, já não é... Pronto, olham para o desporto de uma perspectiva completamente amadora. Sentes que esta pressão é diferente por seres mulher? Pessoalmente, eu acho que não. Mas isso acontece, a sociedade impõe essa pressão por seres mulher, completamente. Porque a vida eficaz, o tempo de vida de um jogador, um atleta profissional é sempre ali até aos 35, 40 já a puxar, e isso coincide exatamente com... não é o limite, mas é a data máxima recomendada para engravidar para uma mulher. E isso para um homem não tem um peso tão grande como tem para uma mulher. E mesmo que sejam as tuas escolhas de vida, que estejas tranquila com isso, há toda essa pressão extra que tu sentes também. Assim, sim, não só em termos de handball, obviamente tu sentes a pressão dos teus colegas de trabalho, eles estão sempre a brincar comigo. Então, e quando é que engravidas? Pronto, a minha questão é, desde que estejas bem resolvida, a pessoa que se eu estou bem resolvida, se as coisas estão alinhadas, sinceramente não me afeta nada isso, porque infelizmente em Portugal, como as coisas não são tão profissionais, não pode ser como tu assistes lá fora. As jogadoras são mães quando querem ser, quando entendem, e depois retomam facilmente facilmente, acredito que não seja facilmente, mas têm essa estrutura montada para poderem continuar. Portanto, certamente se vocês tiverem essa opção de ser mães enquanto estão a jogar e depois voltar a jogar, será fácil fácil no sentido de a estrutura onde vocês estão permite que isso aconteça, não é? Em Portugal, como não há essa profissionalização, é mais complexo. Aliás, tu vês que há poucas pessoas que realmente são mães e continuam a jogar. Claro, e em Portugal não tens tantos apoios, mesmo por parte do Estado, enquanto aqui, por exemplo, em França eu sinto muito que o Estado dá-te muitos apoios e, por exemplo, agora houve uma lei que saiu que os campeonatos profissionais em França têm a remuneração 100% do Estado, portanto o teu salário nunca na vida ia ficar cortado por tirares uma licença de maternidade, o que é uma coisa ótima. Infelizmente ainda não acontece em Portugal. Infelizmente ainda para ti que tu não és profissional em handball, portanto era sempre algo que tu ias deixar de ter, ias ter que renunciar um pouco do teu salário para teres um filho e tudo mais. Então, e agora gostava só de saber uma história engraçada, bizarra, a história que tu possas contar aos teus netos ou aos teus afilhados, a toda a gente que achas que representa um bocadinho o handball, mas que tem aquela piada por trás. Tens alguma? Não sei, Nós na seleção já tivemos uma aventura na Turquia com uma bomba. Sim, já tivemos essa aventura, porque como bomba tivemos agora já na época do Covid, a questão de no Kosovo se ter lançado o alarme, a equipa, já não me recordo que seleção é que era, está com Covid e toda a gente máscara, e ainda por cima íamos de Portugal, Jéssica, não sei se estás recordada, íamos de Portugal, ainda máscara, uso obrigatório, chegas ao Kosovo, eu confesso que sempre fui muito cautelosa com as questões do Covid. Então, tipo, chegas ao Kosovo, ao aeroporto, olhas e toda a gente sem máscara. Eu ia no avião, ia-me a passar, tipo, chamei para aí 3 ou 4 da hospedeira, disse, olha, tipo, é obrigatório o uso de máscara. Mas estas pessoas, íamos a viajar para o Kosovo, estas pessoas não estão habituadas. Não quero saber se as pessoas estão habituadas, se não estão habituadas. É regra, tipo, portanto, tenho que pedir para as pessoas exporem, não, tipo, sempre chamar, olha, outra vez, tipo, já lhe disse, então, e ela só disse assim, vai ver quando chegar lá fora, então, tipo, sendo a sair do aeroporto e toda a gente sem máscara, pronto, sei lá, são histórias assim, olha, pá, de Angola, para mim, havia N coisas, eu na altura até disse, tenho que escrever um livro com estas coisas, mas... Coisas depois vais esquecendo e tem tanta graça e mostram sim, um lado que as pessoas não costumam ver.
Por isso é que nós cá estamos, porque isto vai ficar gravado e as pessoas, esqueci de uma coisa, vou lá ver o podcast. Estão cá gravadas. Sim. Mas pronto, não sei passar, olha, de Angola para mim era a questão de vais para o jogo, vais na caminhoneta para o jogo, eu ia tipo no meu telefone e elas, não, tipo, não podes usar o telefone aí, eu ia do lado da janela e eu, não posso usar o telefone? Não, tipo, eles vão tirar o telefone, tu vais aí de janela aberta, tipo, estás parado, eles vão tirar da rua o telefone e eu, choque de realidade, outra vez. Pronto, são pequenas situações que acontecem assim no desporto, mas não há assim nada que esteja a potenciar. Lembro-me uma vez de duas das nossas jogadoras, que eu não vou dizer o nome, mas eram as principais jogadoras, eu ainda era miúda, estava a dar os primeiros passos na seleção lá e perdemos duas jogadoras no entrar no avião, ficaram. Nós fizemos, eu não sei se foi em Munique, uma escala e então duas jogadoras perderam-se, não se perderam, tipo, distraíram-se e estávamos já tipo no avião, onde é que está ela? Não estão. Pronto, ok, chegamos à Roménia e sei essas duas jogadoras que ficaram uma noite na Alemanha a pernoitar e chegaram no dia a seguir. Só para conhecer a Alemanha um bocadinho. Só para ser um bocadinho diferente. Pronto, Bizona. Olha, Bizona para os amigos. Nós já falámos aqui de algumas coisas e realmente o teu percurso sempre foi feito por altos e baixos, mas sempre com a resiliência de tentar sempre perseguir um objetivo maior, viver em Beja, jogar no Norte, treinar com rapazes para ter mais contacto, para depois corresponder às exigências do nível internacional. E depois de tudo isto, depois de teres ido para Angola, Madeira e tudo mais, saís da tua zona de conforto, continuas a jogar handball e para terminar nós queremos saber, que tu já explicaste um bocadinho, mas nós queremos saber o que é que ainda te move mais, além de quereres esta questão da seleção, provavelmente tens mais uma questão de, não sei, como capitã, ser a primeira capitã, não sei, ou sermos a primeira seleção a qualificar-nos para o Mundial, não sei, mas nós queremos sinceramente saber o que é que ainda te move aos teus 35 anos, 36 anos. Portanto, é isso. Acho que numa palavra, se me perguntasse uma palavra, é paixão pela modalidade. Ponto. O que me move, acima de tudo, é a competição, é um grande sonho. Eu estou na televisão agora a ver o Euro e dizia, pô, se eu queria estar naquele palco. Apesar de tudo isso, em termos, o que é que isso pode representar no teu dia-a-dia, o estar lá, mas para mim eu pensar, não, eu consegui, com a seleção, estar numa grande competição em que toda a gente está focada a ver aquela competição, porque é a competição. E é uma das maiores coisas que se calhar, não sei se é bem arrependimento, é no momento em que a única vez que a seleção A se apurou para o europeu, eu fiz o pré-apuramento para o play-off, e quando foi o play-off e o europeu, eu disse à professora Paula Marisa para não contar comigo. Eu era uma jogadora que praticamente não jogava, estava, portanto, na altura eram 14 ao banco e nós levávamos 16 a estágio, eu muitas vezes ficava na bancada e estava numa altura decisiva do meu curso, portanto no ano de estágio, em que eu faltar tantas vezes não iria conseguir terminar o estágio, iria ter que protelar mais um ano a terminar o curso. Então a minha opção foi, não, para ficar na bancada não. E hoje em dia se calhar arrependo disso, ou se calhar se já tivesse essa competição, se calhar hoje em dia nem jogava, porque já não tinha esta coisa de querer jogar querer estar lá e experienciar. Exato. Pá, Bi, sinceramente, muito obrigada. É um prazer enorme ter-te recebido aqui nas nossas casas e neste espaço onde podemos realmente partilhar este lado mais cru da coisa. Muito obrigada, tu és uma inspiração para nós e esperamos contar contigo ainda pelo menos mais uns anitos, não sabemos quanto, mas muito obrigada por esta conversa. Acho que realmente vai ser muito importante sair cá para fora os esforços que tu fazes e esperamos mesmo que esse objetivo não esteja assim tão longe quanto isso. Muito obrigada, Bizona, e fica bem, até à próxima e até já. Obrigada e muito sucesso para o vosso lindo projeto. Muito obrigada. Beijinho. Beijinho.